Muito bem, vamos continuar aqui. Nós temos um sistema linear. AX igual a B, na forma matricial. Então, isso aqui é uma matriz N por N, isso aqui é N por 1, isso aqui é N por 1. X é o vetor de incópias. Na forma de matriz, você teria a matriz, vezes aqui o x1, papapá, xn, e aqui você teria o B1. Bem. Então, a questão é resolver esse sistema, encontrar o valor de x1, xn que satisfaz essa equação. A equação linear, que satisfaz esse sistema, o sistema linear. Nós já vimos que esse é um problema trivial. O que você faz? Usa eliminação de Gauss. Se você quiser ser mais eficiente. Se você não quiser usar a eliminação de Gauss, usa o que você aprendeu lá no segundo grau, substituição de variáveis. Você resolve. Você resolve. Tranquilo. Problema trivial. Mas esse problema trivial tem dois probleminhas. Primeiro, é muita conta que você tem que fazer. Se o sistema for grande, isso leva anos. Mesmo com um computador poderoso, poderia levar muito tempo. Então, o problema é a quantidade de operações. Segunda coisa, quando você faz eliminação de Gauss, você tem que fazer divisões. Não tem jeito de você trabalhar só com frações. Nós trabalhamos às vezes com frações o tempo todo, mas quando o sistema é grande, fica inviável você trabalhar com frações. A capacidade computacional também não suporta você trabalhar com frações. Então, em todas as operações, o que você tem que fazer? Arredondamento ou truncamento, que dá um errinho. Mas como você faz bilhões de operações, um errinho pode virar um errão. Então, não está... Esse problema ainda não está totalmente resolvido. Aí, será que a gente não pode bolar um jeito de resolver esse sistema, abandonar a ideia de obter a solução exata e procurar uma solução aproximada? Da mesma maneira que nós fizemos com as raízes? Não é verdade? Então, vocês lembram? Nós tínhamos as raízes e a gente usou um método aproximado, por exemplo, o método de Newton. Começa aqui, traça a reta aqui, vem para cá, traça a reta aqui, vem para cá e vai se aproximando da raiz. Será que eu também posso fazer um método iterativo, um algoritmo que vai se aproximando da raiz aqui? Pode sim. E esse método vai conseguir obter uma raiz aproximada com menos operações do que a eliminação de Gauss. Só que a raiz vai ser aproximada. Mas aí você tem que ver as vantagens de você ter uma solução que não é exatamente certinha, é aproximada. Então, nós vamos estudar os sistemas lineares, métodos iterativos, isto é, métodos que fazem iteração. Iteração é repetição. Bom, isto está capítulo 5 do nosso livro, texto, Sistemas Lineares, Métodos Iterativos. Nós vamos estudar só um método aqui já vai ser suficiente para entender as ideias, certo? Eu escrevi um textozinho, também está no campus virtual, né? É um textozinho sobre as coisas que estão no livro, simplesmente para as coisas que estão no livro. Então, nós vamos ver aqui apenas um método. Nós vamos ver o método de Jacobi,
Jacobi Richardson. Vamos ver apenas o método de Jacobi Richardson. Está no livro ali, método de Jacobi Richardson. O algoritmo é simplérrimo. Então eu vou só explicar aqui como é que é o algoritmo. Depois é só fazer exercício. É muito simples. Certo? É muito simples. Ok? Muito bem. Qual que é a ideia para fazer? A ideia para fazer o algoritmo é a mesma. Bem, a ideia do algoritmo é a gente conseguir o que seria o algoritmo mais bonitinho que tem. Vamos recordar a fórmula do método Newton? Vamos ver a fórmula do método Newton. Vamos ver aqui. Método Newton. Isso. Você lembra a fórmula do método Newton? A fórmula do método Newton. Só recordando a fórmula do método de Newton. A fórmula do método de Newton, ela é xk mais 1 igual a xk menos f de xk sob a derivada de xk. Esse é o método de Newton. O amanhã depende do hoje. Então, o lado de cá são as coisas que você tem hoje, você trabalha com o que você tem hoje, você tem os valores que você tem amanhã. Esse é o algoritmo mais bonitinho que tem, certo? O lado de cá, tudo é coisa de hoje, e você vai ter o quê? O de amanhã. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos fazer aqui uma mágica. Nós vamos fazer aqui uma matemática. O que eu tenho? A x. Eu tenho que pensar, eu tenho que modificar isso para ter um x de hoje, que é xk, e um x de amanhã, que é xk mais 1. Certo? Então, a matemática aqui é o seguinte. Vamos pegar, subtrair x e somar x. Não se esqueça que isso aqui é uma soma de vetores. Aqui é um vetor, né? Tudo vetor n por 1. Então, eu somei e subtraí o x. Não fiz nada. Nada de nada. Bem, observe que em termos de matriz, a x, quem que é x? X é a mesma coisa que a matriz identidade Vx mais a matriz identidade Vx vezes B. Só para deixar claro que aqui você tem a matriz identidade. O que é a matriz identidade? Vocês lembram? É a matriz que tudo aqui é uma. Tudo uma. Matriz identidade. Se a matriz identidade Vx dá x, então fiz essa subtração. Agora, qual que é a ideia? É pôr um x de cá e o outro x de lá. Para o x de cá ser o da manhã e o x de lá ser o de hoje. Então, eu vou deixar esse x aqui para ser o de amanhã, x. E vou passar esses aqui tudo para o lado de lá. Então, aqui é esse daqui. Vamos ver. Certo. Eu vou passar, deixar esse x aqui, vou passar esse a para cá, fica menos ax, menos x mais b. Certo? Ok. Mas vamos passar essa de cá. Então, vai ficar I vezes x é menos ax, passei para cá negativo, esse daqui passa somando, mais ix mais b. Não fiz nada, certo? I de x é x de novo, voltei para o x de novo. Mas para que você pôs esse i para depois isso comigo? Por causa desse daqui. Aqui eu vou pôr em evidência o x. Então ficou a identidade menos a matriz identidade menos a matriz A vezes x mais o b. Olha aqui. Então, chegamos nisso. Isso daqui é a mesma coisa que isto. Quem é solução desse sistema é solução deste.
É a mesma coisa que isto. Não fizemos nada. Eu cito aqui no livro, aqui, só coisa do primeiro grau. Vamos supor que você tem a equação 2x igual a 7. Número. 2x igual a 7. O que eu fiz? Eu peguei 2x, somei x, subtraí x dá 7. Não foi isso? Aí eu passei o x para cá, deixei um x de cá, passei para lá, ficou menos 2x mais x mais 7. X é igual a 1 menos 2, x mais 7. Foi isso que eu fiz. É claro que isso é a mesma coisa, né? Parece uma bobagemzinha, mas é bom. Muito bem. Fiz isso. X. Agora, eu vou fazer o algoritmo. Qual que é o algoritmo? Esse x aqui passa a ser amanhã. Esse x aqui passa a ser o hoje. E o b fica do jeito que está. Hoje, faço essa conta, tenho amanhã. Certo? Muito bem. O que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Eu ganho o seguinte. Eu ganho o seguinte. Eu vou construindo a sequência. Eu começo com x0, vetor inicial. Jogo o x0 aqui, faço essa continha, tenho o x1. Aí eu tenho o x1. Jogo o x1 aqui, tenho o x2 e assim. Hoje vai definindo um amanhã e assim por diante. Você vai repetindo esse processo. Vai repetindo esse processo. Muito bem. Então você tem uma sequência de vetores. Sob algumas condições matemáticas relativas à matriz A, aqui a coisa complica um pouco. As condições matemáticas dependem da matriz A. Autovalores da matriz A. Eu não vou entrar em detalhes de álgebra linear aqui, porque eu vou me centrar na ideia do algoritmo, na ideia de se aproximar e chegar na solução do sistema. Então, não vou usar, não vou explicitar as condições matemáticas da matriz A. Sob algumas condições matemáticas relativas a esta sequência converge para x barra, a solução do sistema. Então, o que acontece? O que eu estou falando aqui? Eu estou falando o seguinte: você tem isto é, você tem que x da manhã é o x de hoje, é o x da manhã é I menos A, x de hoje mais B. Isso dá uma sequência. Aí você aplica o limite. Limite de xk mais 1 é igual ao limite de I menos A xk mais B. Aí, certo? Limite disso aqui, você pode passar o limite para dentro, sob certas condições matemáticas, tem que ver quando é que você pode passar o limite para dentro. Isso aqui fica I menos A, limite, quando o K vai para infinito, o K vai para infinito, limite de xk mais B. Ora, se esse limite, se essa sequência converge, o xk mais 1 vai aproximar de um número x barra. Ó, se o xk mais 1 está se aproximando, o xk também, porque xk mais 1 e o xk são encostadinhos lá na sequência.
Então, isso daqui é I menos A, x barra mais B. Portanto, o x barra satisfaz esse sistema. Se ele satisfaz esse sistema, ele satisfaz o sistema original. E você obteve a solução. Então, teoricamente, o método é este. Só que é muito difícil você fazer esse limite. Você não vai conseguir fazer esse limite, você não vai conseguir ter uma lei nessa sequência que garanta que você consiga pôr a mão no limite. Isto é, pôr a mão na raiz exata, na solução exata do sistema. Mas se você sabe que converge, você calcula alguns na mão aqui, até, depende, no nosso caso aqui, vamos fazer as 3, 4, 5 vezes, porque ninguém merece ficar fazendo essa contaria toda na mão. Se você sabe converge, você aplica 5, 6, 7 vezes, ou no computador 1000 vezes, e aí você vai encontrar o x1000. Aí o x1000 é próximo do x barra. Então você tem a solução aproximada. Qual que é? X barra é praticamente igual ao xk com k grande. Próximo. Isso é finito. Acabou. Então é só você fazer essas continhas. Isso aqui são continhas de matriz. Você tem essa matriz, multiplica aqui, acha esse. Pega a matriz, continha de matriz. E vai embora. Acabou. Acabou. Este é o método iterativo para resolver sistemas lineares. Esse é uma das abordagens do método iterativo. Como nós só vamos ver Jacobi e Richardson, eu já fiz desse jeito aí, porque está próximo do Jacobi e Richardson. Então agora vamos lá. Jacobi e Richardson. Eu vou explicar como é que funciona o Jacobi e Richardson. Então eu quero resolver AX igual a B. Eu pego o A e escrevo ele como R mais D mais L. Ah, mas o que é isso? Aqui está a matriz A. Quem que é o R? O R é a parte de cima sem a diagonal. Aqui tudo é zero. 0, 0, 0. A parte de cima sem a diagonal. Isso aqui é o R. Quem que é o L? É a parte de baixo. É a parte de baixo. É tudo zero aqui. É a parte de baixo sem a diagonal. E quem que é o D? O D é a diagonal. O resto tudo é zero. Isso é a decomposição mais simples. Você bateu o olho, você sabe decompor em R, L, R, D e L. Ok? Faço essa decomposição aqui. Muito bem. Então, você tem AX igual a B. Então, ficou R mais D mais L, X igual a B. Certo? Aí você faz o seguinte, você põe, isso aqui dá R mais L, X mais DX igual a B. Certo? DX. Aí eu passo isso daqui para lá, fica dx igual a menos R mais L, X mais B. Passei para cá. Multiplico pela inversa da diagonal. Qual que é a inversa da diagonal, por exemplo? Qual que é a inversa dessa matriz aqui? Olha, é só inverter o meio e inverter o 1/3. Inversa de matriz diagonal é a inversa de cada elemento da diagonal. Isso é finito. Então, eu multiplico pela inversa dos dois lados. É só passar a inversa para cá. X é igual a menos D a menos 1, R mais LX, mais D a menos 1B. Ficou diferente do I menos A. Aquele I menos A é meio geral. O Jacobi e Richardson, na verdade, é esta a ideia. Ó, a mesma coisa. Agora você aplica o algoritmo
Como é que fica? Esse daqui fica amanhã, menos D a menos 1, R mais L, X de hoje, mais D a menos 1 do D. Esse é o algoritmo. E aí é só sair fazendo essas contas. Esse é o algoritmo. Esse é o algoritmo de Jacobi-Richardson. É só se aplicar. Certo? Esse é o algoritmo de Jacobi-Richardson. Ah, mas e as pressuposições matemáticas? As pressuposições matemáticas, primeiro, o A tem que ser inversível, tem que ser uma matriz inversível. Se a matriz for inversível, ela tem que ter determinante diferente de zero. Tem que ter determinante diferente de zero. Então, tem condições aqui que o livro coloca como os teoremas 5.1, o teorema 5, corolário 5.1, ele tem os teoremas matemáticos aqui, certo? Nós vamos partir do princípio que a sequência converge, portanto é só aplicar o método, vai aproximar. E a coisa interessante aqui também, e o valor inicial x0? Pode ser qualquer coisa. Qualquer número que você der, vai aproximar. Então, se as condições sobre a matriz A são satisfeitas, não vamos entrar em detalhes sobre essas condições. Se as condições são satisfeitas, você pode começar com qualquer valor que você vai chegando perto da raiz. É claro que se você começar com um valor longe da raiz, demora mais a ficar perto. Se você já começa com um valor perto da raiz, perto da solução do sistema, demora menos. Mas você não sabe onde está a solução do sistema. Então, aquele problema de encontrar o ponto inicial tem que ser uma boa escolha para ser mais eficiente. Mas aqui não tem muito problema. Qualquer valor que você der, vai convergir. Então, este é o algoritmo de Jacobi-Richardson. Esse é o algoritmo de Jacobi-Richardson, que está aí explícito no... Ok? Esse é o algoritmo de Jacobi-Richardson. Muito bem. O livro Algoritmo é receita de bolo. Às vezes você dá um atalhozinho na receita de bolo, vai mais rápido para facilitar a ideia. Então, esse multiplicar por D a menos 1 aqui, você já pode fazer isso diretamente. Vou seguir o exemplo do livro aqui. Vou seguir o exemplo do livro. O exemplo do livro, o sistema é 10x1 mais 2x2 mais x3 igual a 7. x1 mais 5x2 mais x3 igual a menos 8. E 2x1 mais 3x2 mais 10x3 igual a 6. Ora, quando você multiplica por D a menos 1, você vai ter que pegar a inversa da diagonal. Não se esqueça, essa matriz é 10, 2, 1, é 1, 5, 1, 2, 3, 10. A diagonal é esta. Quando você pegar a inversa da diagonal, é o inverso de 10, o inverso de 5 e o inverso de 10. Então, multiplicar pela inversa é a mesma coisa de você fazer o quê? Dividir toda essa equação por 10. Ela vai ficar x1 mais 2 sobre 10 x2 mais x3 sobre 10 igual a 0,7. x1. Agora você vai dividir por 5. 1/5 de x1 mais x2 mais 1/5 de x3 igual a menos 8 sobre 5. E aqui você vai dividir por 10 de novo. 2 sobre 10 x1 mais 3 sobre 10 x2 mais x3 igual a 6. O que você ganhou com isso? Esta inversão aqui.
Observe que aqui também, ó, 10 a menos 1 vezes b, já dividiu. Aqui dividiu por 10, aqui dividiu por 5, aqui dividiu por 10. Então, você já pode ir direto nesse sistema. Certo? Você já pode ir direto nesse sistema, facilita a coisa. Aí, você agora tem que isolar o x e passar os outros para lá. Então, o que que aconteceu? Quando eu cheguei nesse sistema aqui, a diagonal virou a identidade. Então, como é que fica aqui? Xk mais 1 é igual a menos R mais L, porque o D virou identidade. Mais esse B aqui, que eu vou chamar de B estrela, que é esse daqui, ó. Não é o B original, é esse daqui não, é esse daqui. Esse é o B estrela. E aqui é o XK. Aqui é o XK. XK. Mais esse B estrela aqui. Esse B estrela. Do sistema transformado, você já simplificou. Então, o que que eu ganho aqui? Eu ganho, é muito pouca coisa que você ganha, é essa divisão aqui. Então, eu posso pensar desse jeito, fica mais fácil. Ok? Isso não tem complicação. O livro faz direitinho. Agora, outra coisa que o livro põe, já faz, já vamos colocar agora a coisa. O x fica do lado de cá. x1, esse x1 fica para cá, e esses dois aqui vão com sinal negativo, eles vêm para cá. Então fica menos 2 sobre 10 x2, menos 1 sobre 10 x1, mais 0,7. E o x2? O x2 fica menos 1/5 do x1, menos 1/5 do x3, menos 8 sobre 5. Certo? Só passei. E o x3 fica como? O x3 fica menos 2 sobre 10 x1, menos 3 sobre 10 x2, mais, opa, o que eu estou esquecendo de dividir aqui? 6 por 10. 6 tem que dividir por 10. Mais 6 dividido por 10. Certo? Vamos ver se eu fiz certo. Certinho. Certinho. Ok. Ficou assim. Agora você só tem que pôr na forma de algoritmo. O amanhã e hoje. A gente usou para amanhã xk mais 1. Só que aqui tem um problema, eu tenho 3 coordenadas, x1, x2, x3. Esse k vai confundir com essa coordenada. Quando você tem 2 índices, é comum pôr um índice embaixo e o outro em cima. Então, em vez de escrever xk mais 1, vou escrever assim. Eu vou pôr o índice em cima, no lugar de pôr embaixo. Então, esse x1 aqui vai ser o x1 da manhã. Esse x2 aqui vai ser o x2 da manhã. Esse x3 aqui vai ser o x3 da manhã. E esse daqui? Esse aqui é o de hoje. Esse é o de hoje, 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 esse é o de hoje. Pronto. Agora é só aplicar. Começa com x0, joga aqui, calcula o x1, depois joga aqui e o sistema vai andando. Este é o método de Jacobi-Richardson. Esse é o método de Jacobi-Richardson. O livro começa um valor inicial, né? Então ele faz 1, 2, 3, 4 iterações e chega num resultado extremamente próximo, assim como o erro lá na 4ª casa decimal, ou na 3ª casa decimal. O que mostra que, neste exemplo, a convergência é razoavelmente rápida. Esse método é muito usado, é muito mais econômico você usar esse método do que aplicar eliminação de Gauss, se o sistema for grande. Esse método é interessante. Então, é uma aplicação de um método interativo para resolver sistemas lineares. Agora, é só treinar as continhas. São continhas. A gente só vai fazer sisteminha 2x2, 3x3, no máximo 4x4, para não dar muita conta.
e você faz aqui. Quantas iterações? 3, 4, 5 iterações, porque ninguém merece fazer essas contas, muitas contas aí à toa. É claro que você pode usar um software, mas estão pressupondo que você está fazendo na mão. Nem todo mundo sabe mexer com software, tudo bom fazer na mão. Então tá aqui. Essa é a melhor forma de você sempre passar o sistema original. O sistema original é esse. Você vai ter esse sistema para resolver. Você faz isto, que é dividir pelos elementos da diagonal. Quem é a diagonal? A primeira equação você divide pelo coeficiente do x1, a segunda equação pelo coeficiente do x2, a terceira equação pelo coeficiente do x3. Cai nesse. Aí separa os x dos outros. Esse x fica no primeiro membro. Os outros passam para lá com o sinal trocado. Depois você põe a numeração, o k mais 1, k mais 1. E aí agora é só aplicar o método e resolver. Ok?